Que tinha que final de abasão e cantar em céu, né? Mas aí se você for... Tá bom, né? Se tiver de abasão, vai dar tudo aqui. Versículos de 1 a 12, nós encontramos, a narração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, na pequena cidade de Belém, na Judéia, e a visita, dos magos, 3 reis magos, No texto não se diz, que seriam reis, mas que seriam magos vindos do Oriente que vieram para adorar o Salvador, de Israel. E assim é narrado que eles, seguindo uma estrela, chegam até um determinado ponto, passado já pelo rei Herodes, e contemplam o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa festa na igreja é celebrada tradicionalmente no dia 6 de janeiro, festa da Epifania. A palavra Epifania quer dizer manifestação. A igreja celebra a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, para todo mundo, como Salvador. É um momento de grande alegria. E a figura dos magos remetem à universalidade do nascimento de Jesus, Como isso é sabido depois, principalmente pela reflexão e contato, dos apóstolos com Jesus e também a tradição da igreja posterior à era apostólica, nós sabemos que a manifestação de nosso Senhor veio primeiramente para o povo de Israel, mas ela se estende para toda a humanidade, todos os homens e mulheres de boa vontade. No nosso país, no Brasil, durante muito tempo, a ausência de um número grande de padres, de clérigos que pudessem instruir o povo, principalmente no campo da doutrina, muito se cultivou no campo da religiosidade popular. Aqui no nosso estado de São Paulo, Minas Gerais e também Goiás é muito forte a tradição das folias de reis. Mas como eu disse, durante muito tempo que manteve a fé do povo brasileiro acesa, viva, foi muito da perspectiva da religiosidade popular. Então nós vamos nos ater principalmente às companhias de reis. A realidade das companhias surge com a intenção de celebrar, celebrar os reis magos, mas tendo em vista o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A intenção também gira em torno da visita, das folias aos lares, às fazendas, enfim, a vários locais. Tem em vista também a perspectiva da partilha do alimento, a partilha de doações que depois são convergidas para uma confraternização ou auxílio a alguma instituição caritativa. Tem também uma perspectiva de acolhimento, O acolhimento é algo importante na tradição judaica. O cristianismo também abordou muito dessa perspectiva da acolhida. Então a festa, a intenção dela primordial é a visita, é a partilha e o acolhimento. Mas essa visita, partilha e acolhimento, ela é perpassada pela grande alegria do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os personagens, os 3 reis,
nos remetem ao Evangelho de Mateus, né? Mostrando a universalidade da igreja e também lembrando os presentes que eles ofereceram ao menino Deus: ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizando a realeza de nosso Senhor, né? O incenso, a divindade, né? Porque o incenso era algo oferecido somente a Deus, né? E a mirra remetendo à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A sua morte. Já ali, na Epifania, né? Na visita dos magos, nós já temos um aceno para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, né, para nós, em pleno século XXI, quando celebramos a Epifania, quando celebramos também, né, a visita das companhias de reis aos nossos lares, nós não oferecemos mais ouro, incenso ou mirra. Oferecemos as nossas esmolas, oferecemos o nosso acolhimento, o nosso abraço, o nosso sorriso e também, né, as nossas orações. Sem sombra de dúvida, as nossas orações. Faz 55 anos, fez 55 anos esse ano, que eu acompanho a companhia. Desde a época do final do meu pai e meus tios, que foram os fundadores da companhia. Eu tinha 5 tios, começou um dos fundadores da companhia, que era o João Saltarelli, Antônio Saltarelli, Joaquim Saltarelli, Reinaldo Saltarelli e Geraldo Saltarelli. Foram 5 irmãos, mais os amigos deles, que fundou a companhia. Em torno de 1938, 1940, e não tem a data certinha, porque eles faleceram, a gente não pegou esse dado antes, mas foi em torno disso aí, mais ou menos, que foi fundada a companhia. E até hoje passou pelas fazendas e hoje a festa é feita aqui há 38 anos, só aqui na comunidade aqui na Santana do Estreito. Eles iniciou na fazenda Capão Grande, a companhia de reis, uns irmãos mais uns amigos. Aí ficou uns anos na fazenda Capão Grande, depois eles mudaram para a fazenda São Pedro, meu pai e meus tios. Aí continuou os par de anos na fazenda São Pedro, e fazendo festa, rezavam aqueles terços, aquelas mais simples e coisas, mas sempre continuou. Aí um determinado, depois passou uns anos, o final do meu pai e meu tio, por coincidência, compraram 2 sítios perto aqui de Santana. Aí eles vieram para cá e continuou cantando ainda nas fazendas, para todo lado, e fazendo festa nas fazendas. E depois de um determinado ano, é que aí veio para cá, 38 anos, que veio aqui para a comunidade aqui de Santana do Estreito, que está até hoje. Eu acho que é especial a retribuição que a gente dá para o povo. Porque teve uma época, até meu pai e meu tio, eles acabou ficando os 2 irmãos, sabe? Teve uma época que eles queriam até parar com a companhia e coisa. Aí que o povo incentivou para eles não parar mesmo. Aí que a festa cresceu. E conforme foi crescendo, porque a retribuição que o povo dá, volta para o povo. Então é onde que sempre, todo ano aumenta mais, sabe? Depois de muitos anos, quase todo ano aumenta um pouco a contribuição. Por quê? Porque o que ganha é repartido para o povo. Meu nome é Sebastião Lourival Claro. Esse ano eu sou um dos festeiros e já há mais de 18 anos que eu acompanho esse pessoal dessa companhia de reis. Todos os anos a gente sai aí por volta do início de outubro e cantando só os sábados, somente as noites, do sábado para domingo. E vamos até no segundo sábado de janeiro, visitando as famílias. E a gente cada ano visita em torno de 185 famílias. E depois tem essa confraternização, que hoje, que no caso do dia de hoje, é o almoço dos companheiros. E depois tem a festa que é o dia da missa e que a gente vai receber o pessoal que colaborou com a gente todos esses dias. E a gente vai tentar, nós da companhia, tentar devolvê-lo um pouquinho do que eles fazem para a gente. Porque quando a gente chega para visitar uma família, a gente é recebido de uma maneira especial, você entendeu? Então, o dia da festa é uma maneira de nós agradecer e tentar fazer um pouquinho do que eles fazem com a gente. Sempre teve, desde a fundação, que foi em 38, sempre tem um responsável pelo patrimônio e fazer lá, entendeu? Então é feito de 4 em 4 anos as eleições. Se estiver indo bem, pode ser renovado, se não tiver, pode ser trocado.
com a autorização do pessoal do lugar. É feita a eleição, então ganha quem tiver mais voto para continuar. É um patrimônio que deve dar quase 2 alqueires, é da comunidade. Então esse patrimônio faz parte da igreja e do barracão. Inclusive faz parte da paróquia São Sebastião e da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o tomador de conta. Inclusive aqui tem caseiros, tem a diretoria, então tudo quanto é coisa é passado por minha mão primeiro para depois ser passado para caseiro, para funcionários ou outros membros que ajudam na diretoria. Isso aqui é uma propriedade antiga de uma moradora antiga, desde 1938, e foi doado. Isso aqui é doado, não é de ninguém hoje, é da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Pertence para a Arquidiocese de Ribeirão Preto, você entendeu? Então é da comunidade, é um patrimônio da comunidade do local. Teresa Ceribelli foi a primeira doadora que entrou com o terreno e depois veio a diretoria construindo uma igreja, de uma igreja pequena passou para uma grande, fez barracão de festa, do barracão de festa passou para um grande e vamos ano a ano no trio melhorando um pouquinho. Não estamos lá onde é que é preciso ainda, que já está pequeno pelo lugar e nós temos uma colaboração muito grande de cidades vizinhas e o pessoal gosta muito daqui. Então é um patrimônio que tem que ser renovado meio rapidinho porque não comporta o pessoal. O pessoal que fizer passo por essa peça pelo final do meu pai. Qual que era o nome dele? Joaquim Soltarelli. O irmão dele, o Geraldo Soltarelli, o irmão dele que era embaixador, eles que embaixavam, e o Zezinho Soltarelli, o Zé Maria Soltarelli, o Eugênio Soltarelli, era tudo família. Aqui antigamente a igrejinha era ali, na frente aí. Uma igrejinha com tábua, um cômodo só. E aí depois foi melhorando, aí fez a igreja aqui. Aí depois fez um barracão. Tem um pedaço de terra ali perto do barracão. Aí nós tinha aí. Antigamente tinha baile, tinha festa ali, né? Então aquilo aí nós deu tudo para a igreja. Então eu consegui fazer esse barracão ali. Aí depois, a escola, né? Aí tinha escola. O baile, tinha muito baile, né? Mas começou a sair briga. O final da Gino falou assim, não, vamos parar com isso aí, vamos acabar. Acabou. Aí ele falou, venda velha, né? Minha venda. Aí o final do Candinho matava a vaca aí, naquele tempo, não tinha dinheiro. Eu ia buscar 1 quilo, 2 quilos de carne, né? Eu quando eu vim aqui para Santana, eu era carreiro. Eu fui carreiro, vitileiro. Thank you.
Alguém
Amém.